Bom dia, meus amados. Hoje é segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2025. Vamos aqui responder uma pergunta da Cássia Silveira. Ela pede para falar sobre a catarse coletiva e dividiu aqui em 3 questionamentos. Está ocorrendo esta catarse? Como devemos proceder? E até quando viveremos isso? Bom, primeiro vamos aqui trazer. Eu sei que tem gente que sabe, obviamente, o que é uma catarse, mas tem aquele que não sabe o que é catarse. Catarse é um termo que se usa para dizer que há uma liberação de uma energia, de uma frequência. Quando tomamos consciência de algo, recebemos uma informação, quando compreendemos algo, nós passamos por uma catarse, que é o ajuste. Ajustar aquilo que era antes da informação, da decisão, aquilo que é depois desta tomada de posicionamento. Catarse também é uma limpeza energética. Muitas vezes você faz um atendimento naquilo que nós chamamos de terapias holísticas, que trabalham as energias, trabalham a consciência, trabalham, acima de tudo, a frequência. E como tudo é quântico, trabalha em todos os corpos os quais nós somos formados. Porém, o resultado é sentido principalmente no corpo físico, às vezes também no corpo emocional, mas normalmente é no físico que nós sentimos, porque o corpo é a usina da alma, o laboratório da alma. Por que uma alma precisa de um corpo físico? Às vezes a gente se faz essa pergunta, mas pensa, como a alma poderia experienciar tudo o que ela precisa experienciar, vivenciar, aprender, modificar, cocriar, aqui neste planeta maravilhoso, de provas e expiações. Mas como ela poderia fazer tudo isso se ela não tivesse um corpo físico que é a caixa de ressonância da alma, que responde às emoções, que responde às ações praticadas. É o corpo que fala a linguagem da alma, porque quando o corpo sente alguma coisa, e nós chamamos isso de sintoma, na verdade é a alma que está querendo se expressar. A alma quer dizer algo que a nossa consciência habitual não compreende, não se deu conta. Porque a alma é a nossa consciência, mas a nossa consciência aqui, enquanto encarnado, é tão limitada que é preciso sentir no corpo físico. Então nós temos um indício que há algo a ser compreendido, a ser modificado, a ser trabalhado. O corpo é a usina da alma, porque sem esta usina, nenhuma ação chegaria a bom termo. Na medida que nós vamos sentindo, nós procuramos mudanças, porque nós somos forçados a mudar para fugir de um sintoma desagradável, de um desconforto, ou de atender uma necessidade. Toda vez que há uma mudança de energia, uma troca energética, principalmente dentro da nossa frequência, o corpo ele reage, ele faz uma catarse, ele faz um ajuste. As pessoas às vezes dizem, mas eu não sinto nada, eu não tenho nenhuma catarse. Não tem problema, é que às vezes é tão sutil que não se percebe. Não é necessário perceber.
Às vezes você percebe, não pela intensidade da catarse, mas pela resistência que nós colocamos. Se você resiste a uma mudança iminente, necessária, você pode sentir um desconforto maior. Mesmo que ele preceda a catarse, ele também faz parte da catarse, porque você está percebendo, você está sentindo uma mudança necessária, mas está resistindo em praticá-la. Todas as ações, qualquer que seja praticada por humanos, não somente por você, por qualquer ser humano neste planeta Terra, vai, de certa forma, influenciar alguma ação ou reação do coletivo que, por sua vez, também atinge a cada um de nós. A evolução dos mundos, principalmente de terceira dimensão, e mais especificamente de provas e expiações, se dá através das ações, que nós chamamos de erros e acertos. E no fundo não tem erro, não existe nem erro nem acerto, existe um equilíbrio que chamamos de o ponto de mutação, o aprendizado. Quando aprendemos, passamos a página. Quanto mais nós insistimos naquilo que não é a frequência mais elevada, que poderíamos chamar de erro, quanto mais insistimos nisso, mais tempo leva para ocorrer a catarse, a transformação. Então poderíamos dizer aqui que a catarse é a virada da página. Quando você escreveu aquela página, leu e praticou, então você vira e passa para a nova página, porque é assim que nós vamos evoluindo gradativamente, galgando os degraus desta escada da vida. As ações dos humanos, eles ajudam a acontecer fatos e situações para que possamos fazer as mudanças e, obviamente, atingir a catarse de cada obra, de cada ação. Os eventos naturais também, porque são oportunidades de transformação. Eu já coloquei algumas vezes a seguinte observação. Se nós imaginássemos um planeta como a Terra, sem nada acontecer de ruim, nem no coletivo, nem no individual. Um eterno mar de rosas. Aí eu perguntaria, será que as almas aqui evoluiriam nas condições de mundo de provas e expiações, limitados na sua consciência? Será que essas almas evoluiriam? Eu tenho certeza que não. E diria até que algo ainda pior aconteceria, porque se tudo estivesse perfeito, a humanidade se perderia. Porque é preciso que haja os acontecimentos, os fatos, as oportunidades aonde nós podemos agir, trabalhar, evoluir, repensar, mudar. É nisso que se baseia a evolução. É nos desafios do dia a dia, nos eventos do dia a dia, e eventos que nos forçam a mudança. Não é uma obrigação, mas eles forçam a gente, as pessoas, as almas encarnadas, a encontrar soluções, caminhos. Então aqui a Cássia Silveira pede, está ocorrendo esta catarse? Sim. É muito visível isso.
De uns anos para cá, principalmente a partir de 2012, depois de passados os 4 anos, que já foi dito aqui, que foram os 4 anos de acomodação das novas energias que começaram a entrar no equinócio de 2012, quando iniciou a Era de Aquário, a Era da Luz. Todas as oportunidades que nós estamos vendo, quantas pessoas tendo catarse. Os eventos que ocorreram depois, principalmente a partir de 2016, também foram permitidos pelo plano divino para que promovesse a catarse individual e coletiva da humanidade. Porque se não acontece nada, nós nem saberíamos que teríamos que fazer a catarse, passar pela catarse. É preciso que haja um fator que nos mova para frente. Por isso que às vezes, ao invés de amaldiçoar certas coisas que nós vemos, que nós sentimos, que acontecem na vida, não só nossa, mas dos outros também, nós poderíamos, antes de se revoltar, fazer uma pequena meditação, um raciocínio, como se diz, uma reflexão, e tentar compreender o porquê daquilo. Porque não acontece nada, absolutamente nada, que não tenha, primeiro, a permissão do alto, e segundo, que não seja para a evolução da humanidade. Nós aprendemos a olhar somente o lado dramático da situação e tentar evitar a todo custo, a todo pano, que aquela situação não aconteça, que não aconteça mais, tentar fugir de todas as oportunidades, porque são oportunidades, que nos são oferecidas para compreender algo que até ali não havíamos ainda compreendido, e desta forma também passar pelo processo da catarse. Os sintomas se intensificaram agora nos últimos tempos, principalmente agora nos últimos 2 anos. E eu digo que elas estão ainda de uma forma crescendo. Tudo isso é o sinal que a catarse está realmente no seu ápice. Pessoas que estão se suicidando, pessoas que estão enlouquecendo também é um sintoma de que a catarse está no seu ápice. Muitos não estão suportando a catarse. Catarse, às vezes a gente faz uma comparação. Nós conhecemos o que é matéria, o que é físico, mas não temos noção daquilo que não é visível, aquilo que é etérico. E a nossa alma, ela é etérica, ela não é material, ela não é visível aos olhos do corpo material. Então a catarse seria como se fosse a alma, ou o corpo etérico da alma, vomitando, literalmente. Quando você come algo que te faz mal, o corpo reage, faz uma catarse e vomita. Tira do estômago. Ou então vai transformar numa diarreia, ou então numa virose que promove a liberação daquela energia negativa que se acumulou. A alma, quando precisa liberar, ela tem o seu corpo etérico, está sobreposto ao nosso corpo físico, e ela faz uma liberação, só que não física, emocional. Porque não há outra maneira da alma vomitar essa energia que não faz bem a ela. Quando há catarse, há a cura. Pelo menos parte da cura, se não total, parcial, mas que há um benefício, não resta dúvida.
Então, se a Cássia Silveira pediu aqui a primeira pergunta, a primeira das três, está ocorrendo essa catarse? Sim, há bastante tempo, mas agora ela se intensificou que não há como não perceber. Não há como negar. Porque está aí. Olha para você, olha para os outros ao teu redor, todos estão no processo. Porque a catarse é a limpeza antes do portal dimensional. Nós devemos acessar o portal dimensional muito em breve, devemos nos desfazer de tudo aquilo que vai impedir o acesso a esse portal. Porque sem acessar o portal dimensional, a quinta dimensão, nós vamos continuar aqui na terceira e quarta, como sempre estivemos. Subimos e descemos e não subimos o degrau acima que é necessário. Eu acho que já fizemos tantos passos, terceira, quarta, reencarna, desencarna, como sempre. Chega, né? Tá bom. Aprendemos as lições. A segunda pergunta da Cássia Silveira é como devemos proceder? Bom, então primeiro reconhecemos que estamos realmente passando pela catarse. Primeiro passo é esse, sem reconhecer que a catarse não tem o que fazer, a não ser sentir e tentar fugir do desconforto. Fugir do desconforto não é nenhuma solução. É prolongar o desconforto. Nós temos que, primeiro de tudo, reconhecer que está ocorrendo a catarse. Estamos passando por ela. Sempre que você tem um sintoma, seja lá qual for, uma dificuldade, eu diria, uma preocupação também, um sistema emocional um pouco abalado, seja lá o que for, identifique o sintoma, acolha porque ele é teu e diga para você mesmo, para as tuas células, para o teu eu, então eu estou fazendo um processo de catarse. Estou liberando velhas energias que não precisam mais me acompanhar. Estou largando os fardos, as bagagens desnecessárias, inúteis. Aquelas que não precisam mais daqui para frente. Serviram até aqui. Reconheça isso e seja grato ou grata. Agradeça com gratidão a oportunidade. Sinta o momento importante que você está. Se você chegou até aqui, é porque você fez o percurso até aqui. Entre montanhas e planícies, entre mares, rios e pântanos, você chegou até aqui. O pior já está feito. Agora você tem que sacudir a poeira, o barro que ficou impregnado nas tuas vestes, nos teus pés. Apenas isso. Sacuda essa poeira, esse barro, esse peso inútil que não precisa. Agora você pode andar mais levemente. Não se revolte, pelo contrário, veja como oportunidade tudo o que aconteceu e tudo o que está acontecendo, porque são os degraus da escada. E sem os degraus você não teria como subir, como elevar-se, como ascensionar. Quando nós reconhecemos isso e aceitamos, podemos fazer aquela respiração consciente, profunda, sentindo os pranas, que nada mais são do que a energia cristalina pura que chega, impregnada no ar que respiramos. Coloque essa energia limpa
cristalina para dentro de você. Sinta o alívio. É um alívio imediato. Na primeira respirada você já sente um alívio. Mas tem que fazer consciente e confiante. Porque se eu fizer uma respiração e não prestar atenção e ficar preso na indignação, na revolta, na não aceitação, eu não sinto nada. Porque eu crio uma barreira intransponível dentro de mim que eu não vou sentir. Nós precisamos soltar as armas, soltar os braços, soltar o corpo, relaxar. Isso dá para fazer em segundos. Em poucos minutos você consegue fazer 2 ou 3 respirações e você vai ver como traz alívio. Quando nós passamos por uma catarse, a respiração é o equilíbrio. É como se você jogasse uma água no piso e depois passasse um pano para tirar a sujeira e secar. É assim que nós devemos fazer a limpeza. Porque se tudo é energia nós não vemos, mas nós sentimos. Então o processo é o sentir. E a terceira pergunta, dentro da catarse: até quando viveremos isso? Bom, alguém já criou um chavão que eu acho muito interessante. Eu acho que serviria aqui também como resposta. Se não terminou, é porque não chegou ao final. Se ainda está sentindo, porque ainda não terminou. Vai terminar quando terminar. É como uma caminhada, como uma estrada. Termina quando chega no final. Nós sabemos que está muito próximo esse final. Mas não é preciso sofrer os últimos quilômetros. Aquilo que eu já disse em outros temas anteriores, a volta, o final da viagem é cansativo, parece que nunca chega. Mas ao invés de sentir o cansaço, vamos olhar a paisagem que ainda é desconhecida, porque é um trecho que nós não passamos ainda, estamos passando agora. Vamos olhar a paisagem, vamos degustar da visão, da vista panorâmica que temos. Relaxar. O pior já foi feito, falta tão pouco. O que mais que nós podemos dizer? Quando falamos que estamos na última encarnação, na condição de provas e expiações deste planeta Terra, estamos dizendo e afirmando que esta aqui é a última encarnação, nessa condição de dor e sofrimento. Se temos 1000 encarnações, já passamos 999 vezes por uma vida corpórea. E agora estamos na última. Depende da idade que você está, quantos já viveu nesta encarnação. Quanto falta, não se sabe. Mas falta pouco. O certo é que até o final desta encarnação, tudo estará resolvido. Ou vai para a nova terra, ou vai para o exílio. Isso é tudo que nós temos a dizer. Se você está fazendo o teu processo conscientemente e na intenção do bem, de fazer o teu melhor, não importa o que você está passando, você vai completar a trajetória e vai ascensionar. As dificuldades que você está passando ainda são as últimas provas, as últimas lições, os últimos quilômetros dessa caminhada tão grande. Ah, mas eu ainda faço isso, ainda faço aquilo, mas e daí? É tempo ainda de corrigir isso, e se não atingir a nota máxima, atinja pelo menos a média necessária. Está ótimo. O importante é conseguir a frequência para passar o portal
da ascensão. Para conseguir a frequência necessária a fim de passar esse portal da ascensão, você não depende de ninguém. Esta é a melhor informação que nós já recebemos até hoje. Então, para que o desespero? Para que o temor? Para que a preocupação desnecessária? Faça apenas aquilo que cabe a você fazer. Mas faça com a intenção no bem. Seja a tua melhor versão. Se de vez em quando dá uma resvalada e cai, levanta e tome mais cuidado. Só isso. Ah, eu errei. Errou. Corrija. Dá tempo ainda. Para que existe a borracha quando você vai na escola? Para apagar alguma coisa que a gente escreveu e não era correto. Corrija. Tudo bem que ultimamente também tem os corretores, tem tanta coisa, mas é a mesma situação. Reconheça a falha e corrija. Só isso. O grande problema é quando as pessoas sabem que estão fazendo algo ilícito e persistem naquilo porque traz benefícios momentâneos, imediatos, traz fama, traz visibilidade, traz poder. Isso realmente é um buraco que está sendo cavado sob os próprios pés. E isso é muito perigoso. Quem faz isso dificilmente vai estar na frequência do portal da Nova Terra. Muitos estão sendo enganados, sim, mas daí tem um atenuante. Não é uma intenção, é apenas um desleixo, uma falta de atenção. Porque ninguém é enganado se está atento. Quanta gente está sendo enganada e está defendendo exatamente aquela frequência que vai levar para o exílio. Aqueles que trabalham para tentar atrapalhar o máximo de almas possíveis para não fazer a ascensão. E tem muita gente, inclusive gente que me acompanha aqui. Claro que é uma minoria, mas às vezes tem lá, vejo um comentário lá, a pessoa está completamente equivocada e ainda acha que está com a razão. Aliás, eu nem respondo mais, porque se a pessoa está aqui, ela chegou até aqui, o que está faltando para abrir os olhos? Não sou eu que vou abrir os olhos, nem você, nem ninguém. Cada um tem o seu livre-arbítrio. Cada um tem a sua escolha e ela é soberana. Por isso ninguém depende dos outros. Você não depende de ninguém, os outros não dependem de você, nem de mim, nem de alguém. Até quando viveremos a catarse? Mais um pouquinho até terminar. Muitos já completaram a maior parte das suas tarefas. Ainda tem algumas coisinhas. Tem já aqueles que têm ainda um número maior de situações para serem resolvidas, compreendidas e fazer a catarse daquelas também. E tem muitos que têm um número bem expressivo. Aí é mais difícil um pouco, mas não é impossível. Lembre-se que só depende de você. Não importa o tamanho das pernas, mas você pode completar o percurso, independente de tudo e todos. Não vai completar aquele que realmente não fizer nenhum esforço. Lembrando sempre que a parábola, a cada um segundo os seus esforços, a cada um segundo suas obras, ela vale até o final. Eu diria que temos ainda ali os eventos que já estão acontecendo, eles vêm na sequência, então não se sabe até quando a sequência vai. Mas eu tenho como informação já há bastante tempo que nós teremos 2 a 3 décadas para recuperar o nosso planeta, e isso é feito após os eventos terem acontecido.
Se a transição final está prevista para, ou melhor, o final da transição está previsto para 2050, 2060, como eu já disse outras vezes, o Chico Xavier falava em 2057. Mas que seja 2055, 2060, 2050, não importa. 2 a 3 décadas para que a gente possa reorganizar, reajustar esse planeta tão maltratado. Porque vai vir as tecnologias, vai vir as informações e a nossa consciência vai estar mais elevada o suficiente para fazer esse trabalho. Naturalmente e amorosamente e de uma forma gratificante. Se teremos 2 a 3 décadas para isso, então eu acredito que no máximo até 2030 não haverá mais eventos duros para acontecer, porque a maioria já aconteceu sem que a gente percebesse. Então o que pode acontecer ainda de ruim? Eu diria que praticamente nada. Nada tão sério, além daquilo que já conhecemos. Fala-se no evento, sim, o evento pode ser a soma dos eventos. Porque ninguém sabe exatamente o que é esse evento. Eu diria que é um evento de consciência, onde a nossa consciência atinge um ponto da compreensão como nunca antes tinha atingido. Este pode ser o evento, mas daí ele pode não ser o mesmo dia para todos. Ele pode ser dentro de um tempo curto, de alguns anos, onde as consciências vão se encaixando naquela frequência mais elevada. Então, até quando vamos viver a catarse? Até completar a catarse. Aqui ninguém pode dar datas, e nem prazo, e nem uma situação que diga, porque cada um vive a sua catarse do seu jeito, sente do seu modo, e toma as atitudes e as ações de acordo com a sua consciência. Então não há como dizer aqui uma baliza que vai dividir um tempo e outro. Apenas dizer que estamos indo para o final. Esta vida decide tudo. Esta encarnação vai decidir tudo. Por isso essa encarnação é tão importante. A mais importante de todas as que já tivemos e vivemos nesse planeta Terra. E aqui então eu encerro as respostas para a Cássia Silveira, deixando o meu abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.